Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio tenho dois convidados, dois apaixonados pelo firmamento e um pelo outro. Ele é astrofotógrafo profissional, com alguns anos de experiência e diversos trabalhos fotográficos realizados na Zona Centro, com forte incidência no território das aldeias do Xisto, mas também na estrela Unesco Global Geopark. Ela, com mestrado em Comunicação de Ciência, é a voz e a escrita do que os nossos olhos alcançam. A paixão por esta área não vem só da fotografia, mas também do contacto com a natureza e a presença constante em locais onde o céu, com pouca luminosidade, os guia e os deixa explorar um novo mundo, que para muitos é desconhecido. Percorrem o firmamento contando histórias e lendas, acompanhados pelo seu laser verde e pelo telescópio. Eles são o Miguel e a Maria e este é o podcast Com Essa Máquina Também Eu. Se for ver o meu histórico de fotografias, eu devo ter umas 20 diurnas. Que olhar para cima, olhar para o céu e sentirmos pequeninos. E quando a lua estava mesmo a passar atrás do castelo, passam as ovelhas todas à frente e eu disse à Maria, temos que ir. E isto com 16 quilos às costas. Nós começámos por dar essa oportunidade, não vamos ser nós que a vamos cortar. Olá, Miguel. Olá, Maria. Olá, boa tarde. Olá. Obrigada por terem aceito este convite e por estarem comigo aqui. Obrigada a nós. Eu começo sempre com a mesma pergunta e esta é um bocadinho mais para o Miguel, que é o nome deste podcast é o Com Essa Máquina Também Eu. E muitas vezes ouvimos essa frase. Tu ouves algo que te irrita, que te chateia ou alguma parecida, por exemplo? Para já é um nome muito original. Sim, é uma coisa que não ouço as pessoas a dizerem diretamente, mas comentários que levam a essa frase. Mas depois é engraçado também ver essas pessoas depois a tentarem e não... Como é que eu vou explicar? Quase com o mesmo equipamento, ou seja, com a mesma marca, com tudo quase igual e não conseguem atingir os mesmos resultados. É um bocadinho por aí. Não é o irritante porque lá está. Isto não é só chegar ao local e carregar no botão e a máquina faz, não é? Nós temos 50% do trabalho é feito no terreno, os outros 50% é feito a editar, porque são processos completamente diferentes de uma fotografia durante o dia. Claro. Pronto, lá está. A câmara não chega só. Pois, mas aqui nesta área acaba por ser também um bocadinho importante, porque para casamentos, por exemplo, podemos fazer ali com o material, mas para a astrofotografia às vezes é preciso um bocadinho mais de investimento para conseguir algum tipo de fotografia mais específico que vocês fazem. Sim. Lá está. Eu quando comecei em 2019 eu tinha uma Canon 600D com uma lente 1855 a kit. E cheguei a ganhar um prémio da NASA com essa câmera. Por isso, lá está. Não é o facto da câmera ser muito boa que vai trazer os resultados. Mas ajuda sempre, não é? Claro. Mas como é que eu vou dizer? Para certos tipos de fotografia nós precisamos de outros tipos de outro tipo de material para acompanhar para seguir as estrelas, para termos exposições mais longas, determinado tipo de filtros, para irmos buscar certos comprimentos de onda de nebulosas. É um bocadinho... Para alguns tipos de fotografia não é só a câmera, é preciso ainda mais material. É isso. Indo para vocês, como é que vocês descobriram tua astrofotografia? Não sei se a Maria também tem esse interesse tão grande por este mundo, mas como é que vocês descobriram e entraram neste mundo? Porque, por exemplo, na escola não se fala muito, não se vê muita gente a fazer isto, pelo menos que eu conheço, eu não conheço muita gente cá em Portugal que faça este estilo de fotografia.
Portanto, como é que vocês entraram por este mundo, seja na fotografia ou até pelo interesse? Posso começar? É. Eu, lá está, sempre tive aquele gosto pelo espaço e pelas estrelas e a curiosidade. E depois, lá, na altura, quando comprei a primeira câmara, lembrei-me, deixa-me cá apontar isto para o céu e ver o que é que dá. Pronto, e depois daí foi, isto não ficou bem, vou experimentar outra vez. Olha, se eu fizesse assim, depois também ia pesquisando algumas coisas na internet até que as coisas foram surgindo e foram evoluindo. Não, pois eu não tinha interesse nas estrelas, tinha em ser astronauta e de facto só com o meu primeiro trabalho no Observatório Astronómico é que comecei a interessar um bocadinho mais e foi por estar nesse observatório que eu tirei um mestrado em Comunicação de Ciência. E portanto a partir daí é que comecei a desenvolver o gosto pelas estrelas e pelo universo e a perceber um bocadinho mais porque de facto na escola não se falava Exato. muito, agora ainda menos, e foi um bocadinho por aí. Também tirava algumas fotografias no início e tinha uma câmara, mas agora, pronto, quem faz essa parte é o Miguel. Embora conte muitas vezes com a minha opinião, mas ele é que capta as fotografias. Tu vais sempre com ele fotografar? Quase sempre, quase sempre. Ok. Tentamos ir os dois porque, pronto, os locais não são às vezes muito povoados, não é? É escuro, Claro. difícil acesso e é preferível sempre ir os dois. E lá está, depois também uma pessoa sozinha, à noite, acho que a companhia é sempre mais agradável. E acabamos por, como percebemos os dois da área, acabamos por questionar e tentar procurar enquadramentos juntos ou cada um procura o seu e depois tentamos ver qual é que gostamos mais, um bocadinho por aí. E para a tua parte, que é mais da escrita, pelo que eu sei aqui de vocês, também te ajuda a estar presente para depois conseguires descrever o que é que vocês viram e o que é que passaram lá, não é? Sim, de facto, estar presente, isso acontece-nos muitas vezes. Se o Miguel for sozinho, a mim custa-me um bocadinho mais falar sobre a fotografia em si, porque nós tentamos sempre, ok, dar alguma parte científica, sim, mas tentamos descrever um pouco a aventura que foi tirar aquela foto ou o Claro. local, como é que era. Então, se eu não estiver presente, é um bocadinho mais difícil tentar colocar-me lá, mas essa parte da escrita cabe-me a mim, a maior parte das vezes, porque eu gosto de falar, porque eu gosto de escrever, também é a minha área, é a comunicação, mas sim, sem dúvida que estar presente faz a diferença depois no resultado final da escrita. Claro. Vocês trabalham juntos desde o início do Miguel na fotografia? Ou foi uma coisa que foi surgindo e... Não, tu já fotografavas, sim, já Sim. fotografavas, mas assim com mais intensidade, com mais regularidade. Sim, nós conhecemos, lá está, também foi um bocado através do meu primeiro trabalho a sério na fotografia, que tive mais contacto com o Observatório de Coimbra, onde a Maria estava a trabalhar, e foi assim que nós nos conhecemos. Mas já fazia umas fotografias, mas nada de profissional, era pronto, por hobby. Foi um bocadinho assim que depois nos conhecemos. Como é que tu descobriste a fotografia? A astrofotografia já sei que apontaste e foste testando, mas a fotografia em si, como é que tu descobriste? Não tenho bem a certeza. Não sei, acho que foi. Lá está. Era aquela coisa de tirar uma fotografia com o telemóvel, ou um pôr do sol, ou uma paisagem.
E depois, pronto, comprar a câmara para ter mais qualidade, mas acho que não foi assim, não tive assim nenhum momento de oi, vou começar a fotografar. Acho que não. Porque lá está, eu se for ver o meu histórico de fotografias, eu devo ter umas 20 diurnas. Eh, eu quase comecei logo na astrofotografia. Eu acho que não foi um bocado isso. Eu quando comecei foi quase direto para a astrofotografia. Era aquelas durante o dia para aprender a mexer na câmara, nas settings e assim, porque tirei um curso daqueles que são 50 horas ou assim, que era fotografia e Photoshop, para aprender o básico. Mas mesmo aí nesse curso, o meu interesse já era a fotografia noturna. Pronto, e depois a partir daí foi sempre as experiências na astrofotografia que foram que eu fui fazendo mais, mesmo diurno não pouca coisa. E o que é que vos apaixona a estarem ali a olhar para o céu, a fotografar o céu, o que é que está a acontecer? O que é que vos apaixona nisso, seja para fotografar, seja depois também para escrever sobre isso? Também um bocadinho para os dois. É difícil, às vezes é difícil, É com difícil de escrever. frio, com às vezes sono, portanto, temos que gostar mesmo, mesmo, mesmo muito. E às Exato. vezes um puxa pelo outro, às vezes não apetecia tanto, mas tem que ser, se houver algum fenómeno ou simplesmente um trabalho que temos que fazer, mas ir assim, só por ir, temos mesmo que gostar. Saber que olhar para cima, olhar para o céu e sentirmos pequeninos, sentirmos Exato. mesmo um grãozinho de areia. Sim, sim, isso por exemplo, nós temos algumas noites em que vamos e levamos sacos de cama e deitamos dentro do saco de cama a olhar para o céu a noite toda enquanto as câmaras estão a fotografar e é uma sensação que não dá para descrever, é uma paz, porque durante o dia nós mesmo estando no meio, por exemplo, da Serra da Estrela há sempre um carro a passar, há sempre qualquer coisa, à noite, 2, 3 da manhã não há nada, nós não ouvimos barulhos nenhuns, é uma paz que não sei, acho que não dá para descrever. E depois lá está, olhar para o céu como nós não estamos habituados a ver numa cidade, Exato. sentimos mesmo pequeninos. E vocês estudaram alguma coisa relacionada com isto? Porque, por exemplo, eu vejo para o céu, eu olho para o céu e eu não vejo nada, não é? Eu sei que estão estrelas, sei que tem lá mas eu não sei identificar nada, não sei. E vocês sabem o que é que vai acontecer, vocês sabem o nome técnico das coisas, vocês tiveram formação nessa área? Sim, eu tive, por ter estado no observatório, pronto, tive mesmo que aprender, porque nós fazíamos visitas guiadas ao público e então tinha que perceber, às vezes, pronto, questionava-me, apesar de estarem lá as pessoas realmente indicadas, mas assim o básico para perceber, para poder explicar, para ajudar, fui aprendendo, sim. Eu não. Eu fui, lá está, depois na altura também me juntei a uma associação de astrónomos amadores e também fazíamos observações com telescópio para o público, algumas também no observatório, e era o que ia aprendendo e depois chegava a casa e ia pesquisando, porque às vezes surgiam umas perguntas das pessoas que estavam lá e eu não sabia responder, mas encaminhava para as pessoas que sabiam, mas depois ia para casa e ia estudar, ia pesquisar, foi um bocado assim que fui aprendendo, e ainda hoje, vamos sempre aprendendo. Claro. E como é que vocês, por exemplo, sabem as chuvas de estrelas, como é que vocês sabem? Não sei se há alguma aplicação para isso, por exemplo, tipo, como é que vocês sabem? Sim, há várias aplicações, há vários sites.
em que nós conseguimos ter um calendário dos eventos todos de um ano. Por exemplo, nós conseguimos ver, tivemos agora a chuva de estrelas, a mais famosa do ano, as Perseidas, e nós conseguimos ver quando é que vai ser em 2028, por exemplo. Ou seja, nós conseguimos prever esses eventos todos porque acontecem mais ou menos sempre na mesma data. Pode variar um dia, no caso da chuva de estrelas, pode andar um dia ou dois para trás ou para a frente, mas é sempre mais ou menos na mesma altura. E então isso está tudo nas aplicações e nos sites específicos. Nós conseguimos ir pesquisar e saber quando é que esses eventos vão acontecer. Ok. E vocês viajam muito, por exemplo? Porque eu não sei se é possível, talvez não seja possível ver a mesma coisa, por exemplo, no norte ou no sul. Vocês viajam muito em busca disso? Sim, sim. Assim, depende um bocado. O céu é igual, em Portugal é igual, no norte ou no sul, vemos a mesma coisa. Lá está, temos é que procurar um sítio escuro, que hoje em dia já se torna um bocado mais complicado, porque cada vez temos mais iluminação pública, mas encontrando um sítio escuro nós conseguimos observar bem, seja no Alentejo, seja aqui na zona das Aldeias de Xisto ou no Gerês, conseguimos ver a mesma coisa. Mas no hemisfério norte é diferente do hemisfério sul. Sim, sim. Sim. Exato. E vocês também? E sim, nas nossas viagens costumamos sempre fazer um mix, ou seja, vamos para conhecer o local, mas também tentar fotografar o céu. Sim. Sim, eu vejo que vocês partilham muitas viagens e até vídeos no YouTube que vocês têm de alguns sítios. Portanto, é isso. Vocês planeiam a pensar nisso, as viagens, as férias, por exemplo. Sim, sim. Tipo, tem que ser naquela semana, temos que ir para aquele sítio. Por exemplo, nós como tentamos sempre juntar as duas coisas, imaginemos, se nós formos visitar uma cidade na Europa, nós sabemos que não vamos conseguir fotografar as estrelas. Então aí, por exemplo, tentamos conjugar com a Lua, que é uma coisa que dá para fotografar, não precisamos de um céu escuro. Tentamos ver datas em que a Lua esteja visível no céu, ou a nascer, ou assim, para tentar enquadrar. Mas, por exemplo, se formos mesmo para fotografar, então aí escolhemos a semana de Lua Nova, que é para não termos Lua, para termos as estrelas, um céu bastante escuro. Mas, por exemplo, no início do ano, quando marcamos as férias, ainda não sabemos bem para onde é que vamos, mas tentamos, quando decidimos as datas, é sempre Lua Nova, porque aí sabemos que para onde formos conseguimos sempre conjugar as duas coisas. Ok, e para além disto tudo que vocês têm, vocês ainda têm que conjugar com o clima e com a meteorologia. Sim, é muito frustrante marcar uma semana num sítio e o clima estar péssimo, como nos aconteceu nos Açores, e não conseguimos nada. Sim, essa foi a pior. Sim. Pois isso deve ser complicado. Não, também tivemos no Gerês, um fim de semana no Gerês, que também... Sempre a chover. Sim. Impossível. Eu pergunto isto porque ainda hoje em Aveiro teve a chover. Hoje estamos tipo em agosto e teve a chover, por isso o tempo é mesmo inconstante e para quem precisa de um céu limpo para fotografar, às vezes é complicado conseguir lidar ali com tudo ao mesmo tempo, ter que encaixar tudo, a lua estar como vocês querem, a meteorologia estar como vocês querem. Portanto, é complicado. Isso já é muito previsível. Claro que pode mudar, mas tentamos sempre ver esses fatores todos. Mas às vezes não é fácil. Mesmo nós quando marcamos os workshops, por exemplo, este ano tivemos se calhar 2 que não cancelámos por causa do tempo. Em 6, ou seja, 4 e tivemos... fizemos assim um bocado. Sim,
Porque este ano foi ou era nuvens ou era as poeiras do deserto. Pois. Pronto, então lá está. São fatores que nós não conseguimos controlar e é o quê? Claro. Não dá para alterar isso. Certo. Há sim mais algum fator, para além destes todos, que vocês tenham que ter alinhado para uma boa fotografia? Não. Isso só me ocorre quando é o planeamento da lua. Tipo, o local escolhido pode não estar exatamente como nós achamos que está, ou daquele lado não dá, temos que andar mais para o outro lado. Sim, mas isso lá está. Quando nós planeamos uma fotografia da lua a nascer, por exemplo, atrás de um castelo ou assim, nós temos que estar a vários quilómetros de distância do objeto que queremos enquadrar para a lua ficar maior, para parecer maior. E então nós às vezes quando estamos a pesquisar o local onde temos que fotografar, vemos no Google Maps, às vezes dá o Street View, mas quando não dá, por exemplo, já aconteceu nós vermos o local, ok, está tudo bem, no Google Maps parece o local limpo e quando chegamos temos uns arbustos de 3 ou 4 metros a tapar-nos a visão. Pronto, não conseguimos fazer nada e quando vamos, por exemplo, se formos fazer 50 km para o meio da serra para fazer isso, chegamos lá com 2 horas antes, já não conseguimos fazer nada. São fatores que não conseguimos mesmo prever. Apetece quase chegar lá e cortar tipo o arbusto, não é? Sim. Sim. Às vezes sim. Ou então como daquela vez no Castelo de Montemor, que apareceram as ovelhas. Rebanho. Sim. Eu tinha a câmara quase junto ao chão, num tripé pequenino que tinha, mas também era uma câmara secundária, estava a fazer um time-lapse. E quando a lua estava mesmo a passar atrás do castelo, passam as ovelhas todas à frente que taparam praticamente o enquadramento todo. E é um trabalho de horas que vai para o lixo, porque uma fotografia das vossas demora muito tempo a ser feita. Algumas sim. Por exemplo, as panorâmicas à noite, temos panorâmicas que demoramos uma hora e meia a fazer. E à noite já nos aconteceu nós ouvirmos um barulho e mexermos de repente para ver o que é, sem querer damos um toque no tripé e temos que voltar a repetir tudo. Ou seja, às vezes quase uma noite inteira para tirar uma fotografia. Graças. Pois, eu vejo essas que não são panorâmicas, por exemplo, que vocês até partilham também as definições da câmara, que são sempre tipo 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Não é muito comparado a essa hora, mas comparado a um fotógrafo normal que chega lá, aponta, dispara, está a foto feita, é muito tempo que vocês passam. Sim, aí não há muitos fatores que possam estragar a fotografia, a não ser o vento. Sim. Porque às vezes pode tremer a câmara ou assim. Mas... Ou o próprio objeto, como aquele dos girassóis. Sim, se estivermos a fotografar árvores ou assim, se tiver vento, mexe tudo e fica tremido, lá está, como são 30 segundos, acaba por ficar tremido. Por exemplo, lá está, isso que a Maria estava agora a falar, fomos daqui da Figueira de propósito a Beja para fotografar um campo de girassóis e quando chegámos lá não havia vento nenhum, estava um dia espetacular, mas quando ficou de noite veio um vento não sei de onde e estivemos lá a noite toda e não tirámos nenhuma fotografia porque os girassóis ficavam sempre todos tremidos e não se aproveitou praticamente nada. Há algum fenómeno que vocês têm tipo o sonho de apanhar? Assim, algum que demore mais tempo a acontecer, por exemplo? Há assim alguma coisa que vocês... Eu acho que do que nós já fotografámos, acho que só mesmo um eclipse do Sol foi a única coisa que nós ainda não fotografámos. Já estamos a planear um para 2026, mas
Eu acho que não. Eram as auroras, mas até já aqui, agora já em Portugal já se consegue fotografar. Eh, mas acho que não, mesmo cometas já fotografamos. Também só me ocorre o eclipse É do um Sol. eclipse do Sol, que é assim um fenómeno mais, pelo que dizem, também nunca vi total, nunca vi nenhum. Dizem que é um fenómeno muito diferente, porque dizem que Claro. sente a temperatura ambiente a diminuir, como se estivesse a ficar de Uhum. noite. E eu lembro-me uma vez a ver uma entrevista de um astrofotógrafo também, a primeira vez que ele foi fotografar o eclipse do Sol. Quando começou o eclipse, ele ficou pasmado a olhar para o eclipse passou e ele, mas eu não fotografei nada. E é um bocado isso porque um eclipse, por exemplo, este agora vai demorar, acho que é 1 minuto e meio, não chega a 2 minutos. E nesse minuto e meio, entre fotografar e ver o fenómeno em si, vai ser uma agitação enorme e pronto, acho que é aquele que estamos mais ansiosos para fotografar. E fenómenos tipo, isto pode parecer muito estúpido, mas por exemplo, aquele meteorito que passou aqui há pouco tempo cá em Portugal, que foi Sim, um. Isso é possível apanhar? É possível prever que isso vai acontecer? não, isso não, esses não são possíveis de prever, mesmo, por exemplo, as chuvas de estrelas. É o mesmo fenómeno, mas são mais pequenos. Ou seja, nós nunca sabemos quando é que eles vão passar, porque eles andam à deriva no espaço e nós, ao passar por essas pedrinhas, alguns são pequenos grãos de areia, eh, e, e nós nunca sabemos onde é que eles estão. Por exemplo, um cometa nós já conseguimos prever. Sabe-se que agora para outubro, novembro prevê-se que seja visível a olho nu um cometa. Sabemos que ele está a chegar aqui ao sistema solar. Esses sim dá para prever. Agora, aquele é a sorte de estar, por exemplo, a fotografar com a câmera apontada para o sítio onde ele vai passar e estar a fotografar e pronto, e registar o momento. De outra forma, não há como prever Que vai que passar. vai passar. Exato. Pois, acreditava que sim, mas não sabia se havia alguma hipótese. Vocês trabalham só de noite. E a partir de que horário é que é ali a hora certa para começar a fotografar? Está mesmo ali escuro? Para fotografar as estrelas é mesmo quando fica noite cerrada. Por exemplo, agora no verão é a partir das 10h30 até às 4h30 da manhã. Ah. Então vocês passam mesmo lá à noite então e em Não, claro. por exemplo, temos vezes, se nos pedirem uma fotografia específica, por exemplo, que dê para fotografar às 11 da noite, nós fazemos a fotografia e vamos embora. Agora, às vezes, quando vamos só por nós para tirar fotos por nós próprios, pronto. Sim, passamos a noite toda. Aproveitamos melhor a noite, sim. Sim. Por isso é que de inverno o horário é mais alargado, rende mais. Mas a probabilidade de haver nuvens também é maior. Exato. Vocês já apanharam algum susto? Assim, vocês falaram um bocadinho, que iam juntos também, um bocadinho por causa disso? Sim, vários. Sim, às vezes ouvimos certos barulhos e questionamos o que é que pode ser. Isto porquê? Porque nós vamos muita vez já de noite para o local. Ou seja, não conseguimos bem perceber o que é que pode andar por ali. Que é uma coisa que nós recomendamos nos nossos workshops, que é vão de dia para explorar o local e
ver se anda ali algum animal, se podem dar pessoas, pronto, também ver o piso e essas coisas assim. E nós muitas vezes vamos de noite. E, portanto, não sabemos bem, já temos alguns sustos com animais, outras vezes simplesmente era o vento a bater nos nossos casacos e que fazia barulho e nós não sabíamos o que é que era e pronto, começávamos assim a enlouquecer quase. Sim. E depois temos também uma história muito engraçada que é quando fomos fotografar ao Covão dos Conches, na Serra da Estrela, que foi daquelas situações que era uma fotografia que queria muito fazer, mas as condições, lá está, tinham que ser muito específicas, ou seja, era com neve e com estrelas. E normalmente quando há neve está o céu nublado. E então aquilo foi de manhã, vi uma fotografia num grupo de amigos de uma pessoa que tinha feito fazer uma caminhada e aquilo estava cheio de neve, o lago completamente congelado e estava o céu limpo. E eu, deixa-me cá ver as previsões para a noite. E estava o céu limpo e eu disse à Maria, temos que ir. E fomos, ao final do dia, chegámos lá já de noite, nunca lá tínhamos ido, não conhecíamos o sítio, e fomos com o GPS a ver o caminho, fomos, fotografámos, com muito frio, voltámos para casa, no dia seguinte fomos ver o trajeto por onde tínhamos andado e percebemos que tínhamos andado por cima da água congelada. Mas lá está, nós vimos as pegadas que as pessoas tinham feito durante o dia a caminhar para ir ver o local. E achámos que era seguro. Pronto, aquilo não parecia tipo água congelada. Pronto, via-se as pegadas e nós, olha, é por aqui. No dia seguinte, quando fomos ver, é que podia ter corrido mal. Mas não, felizmente não. Mas lá está, é isto que nós aconselhamos sempre, é ir de dia para conhecer, para ver, Sim, para não haver estes sustos. O sinal de GPS falhou, depois andámos um bocadinho perdidos, como nunca tínhamos feito o trilho, não sabíamos o local. São esses fatores são controláveis, esses não é por nós, devíamos ter esse conhecimento, mas lá está, também correu bem, infelizmente, e acaba por ser uma história para contar e dá alguma adrenalina. Sim, porque eu tenho a ideia que para chegar a esse sítio ainda se caminha um bom bocado. Por aí uns 2 km, por aí. Não sei, depois em neve é muito difícil termos a percepção do trilho. Sim. E pronto, andar na neve custa muito mais do que andar em terra. Vocês têm assim muitos sítios que ainda têm que caminhar até chegar onde vocês querem? Para ser mais isolado? Sim, alguns, por exemplo, quando queremos subir uma montanha para ter uma vista mais ampla da paisagem, temos que subir a pé, não há volta a dar. Mas geralmente são caminhadas pequenas, aí 500 metros, não muito mais que isso. Mas depois, por vezes, dependendo dos enquadramentos que nós queremos fazer, tem dessas caminhadas que são, por exemplo, 1 hora ou 2 a caminhar para conseguir aquele enquadramento que nós queremos. E isto com 16 kg às costas. Pois, porque vocês levam muita coisa. Sim. O que é que vocês levam? Normalmente a Maria leva sacos de cama, a comida. Pois. Eu levo o equipamento, 2 tripés, 2 câmaras. Normalmente levo sempre 3, 4 objetivas, depois mais o seguidor. Baterias, powerbank. Depois baterias, powerbank, filtros, e isso tudo vai aos 16 kg. É muita coisa. Maria, às vezes, quando o Miguel está a fotografar, por exemplo, e estão ali à espera, há vezes em que tu já estás a escrever ou já estás a pensar o que é que vais escrever sobre aquela noite?
Sim, já aconteceu. Nós conversarmos sobre isso, sobre se aquela foto resultar, o que é que podemos escrever, qual é que é o enquadramento que podemos dar. Algumas vezes acontece, sim. Conseguimos ter uma percepção. Quando fizemos a viagem ao Chile, nós tínhamos vezes que chegávamos ao local ainda com 4 horas de dia, ou seja, estávamos ali 4 horas que entre fazer a refeição e começar a fotografar não tínhamos a rede móvel, não tínhamos nada. Então ficávamos ali um bocado sem nada para fazer e a Maria aproveitava e começava a escrever, por exemplo, da noite anterior. Sim, chegámos a jogar ao jogo do galo também, podemos ter. Sim, mas acontece isso. Acontece muito, sim. Falaram do Chile, qual é que é o país que mais tem coisas bonitas a acontecer? A Islândia é assim o país de sonho para muitas pessoas, por causa das auroras, por exemplo. Há assim, mais algum país que tenha assim coisas bonitas a acontecer para vocês? Eu penso que, assim, conjugando tudo, acho que a Nova Zelândia, em que conseguimos ter um céu espetacular, com também a possibilidade de ter auroras boreais, austrais, neste caso. Okay. Mas repetimos a Islândia. Sim, a Islândia. A Islândia, lá está, a Islândia é um todo, é tanto durante o dia como durante a noite. É quase como o nosso país. É bom em vários aspectos, é verdade. Sim, mas pronto, lá está, tem aquela parte das auroras boreais que muita gente quer ver. E só por isso já vale a pena, mas depois tem o resto da paisagem e tudo que é espetacular. Okay. Agora Portugal também já tem auroras, portanto cada vez estão mais parecidos. Sim. E depois, no regresso a casa, há muito trabalho de edição? Fazes muito trabalho de edição? Sim. Por exemplo, eu tenho fotografias que eu passo um dia a editar. E se eu tirar, por exemplo, 3 fotografias dessas numa noite, são 3 dias a editar. E por vezes chego ao fim da edição e penso, se calhar devia ter feito aqui de uma maneira diferente e volto a repetir o processo todo. Sim, normalmente, por exemplo, uma viagem de uma semana, estou um mês a editar as fotografias todas. Por exemplo, nós fomos ao Chile, vai fazer agora 2 anos, e eu já, no mês passado, reeditei uma fotografia de lá, porque, por exemplo, depois vou aprendendo novas técnicas de edição e depois penso, então, mas naquela foto, se eu aplicasse isto, depois vou experimentar e pronto. E é um trabalho que acho que nunca fica concluído. Sim, a nossa visão vai mudando sempre, portanto. Sim. Agora, uma questão que me surgiu, e respondem se quiserem, que é como é que um astrofotógrafo ganha dinheiro? Porque eu acredito que seja muito complicado, não é? Sim, é mais complicado do que os outros tipos de fotografia, né? Por exemplo, se falarmos no casamento, na fotografia de casamentos, nós temos casamentos todos os fins de semana e um fotógrafo de casamentos consegue fazer praticamente dinheiro todos os fins de semana. Agora nós, por exemplo, nós fazemos dinheiro com workshops que nós damos. Também é sempre incerto porque podemos ter ou não inscritos. E o tempo. Pois, mas isso acabamos sempre por adiar. Tentamos sempre adiar uma nova data para as pessoas também não perderem a oportunidade de ter a experiência. Depois, são trabalhos que, por exemplo, os municípios nos contratam para fazer umas fotografias, para publicitarem a zona, mesmo alojamentos, assim, alojamentos rurais.
às vezes querem entrar por este tipo de turismo e então também querem ter uma fotografia ou outra para poderem publicitar. E apresentar uma proposta diferente, depois Sim, com as observações também. sim, depois também temos a vertente das observações que fazemos com o telescópio. E também temos algumas fotografias no site à venda que vamos vendendo uma ou outra. Não vais saber. Sim. Pois, eu vi. Depois deixo também o vosso site, se alguém quiser comprar ou ver também, deixo o site. Como é que vocês começaram nos workshops? Foi também para ajudar ali a ganhar algum dinheiro? Foi porque havia interessados? Sim, começámos a perceber que havia pessoas que queriam aprender, queriam ter a experiência de estar connosco, a fotografar connosco, a ir para alguns locais onde nós vamos fotografar. Nesse aspecto, as redes sociais também ajudaram muito, porque nós vamos partilhando e as pessoas acabam por ver ou recomendar e dizer, eu também gostava, e depois acabamos por ir formando assim grupos. Sim, depois lá está, lançámos o primeiro para ver o que é que dava e tivemos ainda algumas pessoas, depois fomos pensando noutros, uns mais específicos, por exemplo, para a Lua, para fotografar a Lua a nascer. E foi um bocado assim que começou, não foi tanto por pensarmos, se calhar temos aqui uma fonte de rendimento, foi mais para tentar ajudar outras pessoas a começar nesta área, e para as pessoas também terem a oportunidade de estarem a fotografar no mesmo sítio que nós, de, por exemplo, captarem uma fotografia quase igual à nossa. É um bocado por aí. Vocês têm vários workshops e sentem que a procura tem crescido? Sim, sim. Nos últimos anos nota-se, nos últimos 2 anos, talvez, nota-se uma. Sim, crescente. até durante a pandemia nós acabámos por fazer com as medidas de segurança e assim, com as distâncias, mas acabámos por fazer mesmo durante a pandemia. Durante a pandemia, isto é, não durante o tempo em que estivemos confinados. 2021. Sim, ainda usávamos máscaras Sim, e. sim. Mas sim, este tipo de turismo e de fotografia tem começado a crescer muito aqui no nosso país. Ainda há um caminho longo, mas sim. Vocês também falam de poluição, como é que é? Luminosa. Exatamente. Estava aí para a iluminação. Como é que isso afeta o vosso trabalho? E sentem que tem crescido? Vocês falaram há bocadinho que cada vez é mais difícil. Vocês também têm algum workshop ou assim sobre isso, não é? Não teve. Eu vi qualquer coisa no vosso a falar sobre isso. Foi a palestra. Sim, temos Ok. uma pequena palestra preparada para falar sobre o tema, porque lá está, é um tema que não, a nós afeta-nos muito porque fotografamos o céu e quanto mais luz nós tivermos, mais claro o céu fica, ou seja, menos estrelas vemos. Sim, porque a câmara capta tudo. Claro. Uma simples eólica consegue colocar-nos o chão todo vermelho. E nós olhamos e nem parece, né? A luz está ali a buscar, de vez em quando. Sim. Está há muito tempo. Sim, para os workshops e para as fotografias acaba por nos afetar, mas para as observações, quanto mais escuro, obviamente que melhor, mas é mais fácil, havendo poluição luminosa, é mais fácil trabalhar nas observações do que no restante. Tanto que nós aqui na Figueira da Foz este ano conseguimos fazer observações em plena cidade, com os candeeiros à volta, mas também lá está. Apontámos para a Lua, em quarto crescente foi muito mais fácil, porque estrelas já não havia tantas. Mas lá está, a nível da fotografia, se nós tivermos, por exemplo, uma cidade, estou-me a lembrar, por exemplo, nós na Lausanne
se nós estivermos no cimo da Serra da Lousã e apontarmos a câmara para o oeste, nós vemos as luzes todas até ao mar. Ou seja, é muita luz que depois vai ser espalhada para a atmosfera e vamos ter menos estrelas. E não conseguimos ir buscar tantos detalhes, por exemplo, na Via Láctea. Pronto, isso afeta um bocadinho as fotografias. E tem vindo a crescer muito, não é? Sim, porque cada vez há mais. As cidades estão a aumentar, estão-se a expandir. Cada vez é necessário meter mais iluminação e depois essa iluminação também não é mais adequada. Por exemplo, nós aqui na Figueira da Foz, eles implementaram agora, o município implementou um projeto novo em que trocaram todos os candeeiros da rua, em que eles não espalham nenhuma luz para o céu. Nós vemos muito nos parques aqueles candeeiros sem uma bola, em que a única luz o que eles estão a iluminar é o céu, porque para baixo eles têm o pé e o suporte, a bola está a espalhar a luz toda para onde não é necessária. Pronto, e aqui também havia muitos desses e trocaram tudo, e nota-se uma grande diferença no céu. Nós até fizemos essas experiências e, por exemplo, ao longo da noite eles vão diminuindo a intensidade da luz, também para poupar na fatura ao fim do mês, mas a nós também nos ajuda muito, porque, por exemplo, às 10 da noite está com 50% e às 3 da manhã temos 10%. E é uma diferença enorme no céu. É mesmo muito grande. Mesmo dentro da cidade consegue-se ver mais estrelas, e lá está. A nós ajuda-nos, e também é bom para todos. Certo. Os vossos workshops, como é que funciona? Vocês vêm um dia em que todas as condições parecem ali favoráveis e depois as pessoas vão convosco, veem o vosso processo, levam se calhar também equipamento deles para também testarem? É assim que funciona? Sim, nós tentamos planear, por exemplo, para fotografar a Via Láctea, planeamos nos melhores meses, escolhemos uma data que seja boa. Não vamos olhar ao tempo porque nós planeamos isto no início do ano e não conseguimos prever como é que vai estar o tempo em junho ou julho. E depois temos uma sessão inicial teórica, onde explicamos como é que se planeia uma sessão de astrofotografia, como é que conseguimos ver o que é que está no céu, os materiais, o que é preciso. Isto porque nós temos todo o tipo de participantes. Temos os participantes que já passaram 2 ou 3 noites a fotografar as estrelas, como temos participantes que nunca mexeram numa câmara. E então temos que arranjar ali um meio termo para todos. Pronto, e depois explicamos como é que a parte teórica de captar as imagens, e depois fazemos a parte prática a noite toda. Nós deixamos sempre ao critério, por exemplo, se as pessoas quiserem ficar a noite toda, nós, como estamos habituados, ficamos também, não, porque lá está, é aquela coisa, não vamos pôr, se agora são 2 horas a fotografar, não, se a pessoa está a ir para o meio do monte, está a apanhar frio, se quer estar a ter esta experiência, não vamos ser nós que iniciamos, nós começamos por dar essa oportunidade, não vamos ser nós que a vamos cortar. E então nós também acabamos por sempre fotografar, não fotografamos tanto como se estivéssemos só nós os dois, porque temos que dar atenção aos participantes, mas acabamos sempre por tirar uma fotografia ou outra. E pronto, e depois temos pessoas que vão embora ao fim de 2 horas, como temos pessoas que vão embora ao fim de 5 horas.
Depois no fim temos a parte da edição, onde damos umas noções, como é que se dá uns toquezinhos só para a fotografia ficar mais apelativa. E assim, não, é um bocado assim que os nossos workshops funcionam. Ok. E aí, em material, o que é que vocês acham que o avanço da tecnologia, porque isto está a evoluir de uma forma absurda, o que é que acham que ainda vai ser possível? Acham que vai ser possível fotografar muito mais coisas? Eu acho que Provavelmente sim, nós não fazemos ideia sequer ainda do que é que está para vir. Exato. E o que é que existe lá para fotografar? Sim. eu acho que nós, aqui dentro do planeta, acho que não conseguimos mais do que aquilo que já conseguimos fotografar. Porque mesmo, por exemplo, nós fotografamos com uma teleobjetiva, uma 600 mm. Nós conseguimos, dependendo do sensor, ir buscar coisas que um telescópio com 1000 também vai buscar. Depois depende um bocadinho do tipo de filtros, porque temos vários comprimentos de onda que podem ser captados com diversos filtros. Aí sim, se descobrirmos algo mais, se calhar nessa área. Mas acho que não, com o equipamento que temos hoje pode-nos facilitar o processo de captar as fotografias, mas acho que não. O avanço da tecnologia acho que não vai, pelo menos para nós, estou a falar de astrofotógrafos, acho que não vamos conseguir descobrir assim nada. Não ia dizer do outro mundo, não é? Certo, pode facilitar então o trabalho, tornar tudo mais fácil. Ok. Aqui para terminar a pergunta de sempre, que é o que é que vos diferencia enquanto fotógrafos? Olha, somos dois. Não é só um. Não sei, eu acho que nesta área acaba sempre por exemplo, eu posso tirar uma fotografia exatamente igual a uma pessoa que está a fotografar ao meu lado, mas depois quando chego a casa o processo de edição vai ser completamente diferente, ou seja, a fotografia final vai ser diferente. Eu acho que é um bocadinho a visão que cada um tem. Por exemplo, nós tentamos a fotografia final tentamos que seja o mais parecido possível com a realidade. E conhecemos fotógrafos que tentam realçar outras partes do céu que depois não condiz muito com a realidade. O que é que diferencia mais? Pois é, a autenticidade, sim. Talvez. Maria, tu na edição também estás ao lado do Miguel? Também ficas ali a dar a tua opinião, a dizer, olha, faz mais assim? Mas se calhar na parte final, porque a edição é um processo ainda um bocadinho longo, claro, depende das fotografias, mas sim, na parte mais final, aqueles ajustes. Sim, normalmente, por exemplo, eu acabo de editar e se ela não estiver ao pé de mim, eu espero e depois pergunto, olha, o que é que achas? E ela, está aqui um bocadinho de escuro, aquela cor ali não está, podia ser mais azul. Pronto, e tentamos sempre depois no final dar um toque ao gosto dos dois. Certo. Ok. Obrigada. Obrigada, Está não. feito. Obrigada por terem estado aqui a conversar comigo. Espero que tenham gostado. Foi muito bom. Obrigada, Patrícia. Vou deixar os vossos links todos na descrição. Os links do podcast também vão estar lá para acompanharem. E pronto, até ao próximo episódio. Tchau, tchau. E obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.